Divisão de monômios. Antes de fazermos a divisão, vamos recordar que é uma propriedade da potência, que eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. Observa aqui que eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Perceba que aqui é A e aqui é A. As bases são iguais. Se as bases são iguais, tenho uma divisão, então eu vou repetir a base aqui e vou diminuir os expoentes. Então, o expoente está representado aqui por mn. Então, seria m menos n, ok? A propriedade da potência diz isso. O que é que acontece? Aqui eu tenho, vamos aqui um exemplo prático, com números agora. Variáveis, x elevado a 4 dividido por x. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Quem é a base? X. O que é que eu vou fazer como eu fiz aqui? Eu vou repetir a base, então a base é x. E vou diminuir os expoentes. 4 menos. Mas, professor, aqui está sem expoente. Você lembra que quando não tem expoente, o expoente é 1. Porque quantos x eu tenho? Eu só tenho 1. Então, vai ser 4 menos 1, que vai dar 3. Então, vai ficar x elevado a 3. Eu posso fazer aqui direto e passar para cá, que eu estou mostrando como é o processo. Professora, mas se tiver mais letras, mais números, observe aqui, eu tenho uma divisão. Y elevado a 5, x elevado a 6, então aqui é um termo, dividido por y elevado a 3, x elevado a 2. O que é que acontece? Perceba que aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Perceba que aqui eu tenho uma base y e x. Aqui também eu tenho uma base y e aqui eu tenho uma base x. Então, são as mesmas bases. Então, eu vou repetir a base e vou diminuir os expoentes. Agora, eu tenho que diminuir como? De y com y, de x com x. Como assim? Aqui tem o y elevado a 5, dividido por y elevado a 3. Aí, então, repeti a base e agora eu diminuo 5 menos 3, que vai dar 2. Então, o y vai ficar ao quadrado. Agora, o x com x, sempre com variáveis iguais, com bases iguais. Então, aqui x elevado a 6 dividido por x elevado a 2. Então, eu vou pegar, repetir o x, já repeti. E agora eu vou diminuir o 6 do x menos o 2 do x aqui. Então, 6 menos 2, 4. Então, vai ficar y ao quadrado, x elevado a 4. Essa operação de divisão, essa ou qualquer uma dessas aqui, ela pode ser colocada também na forma vertical, ok? É a mesma coisa, só que no lugar de usar esse símbolozinho de divisão, eu vou usar o tracinho da divisão, que também é um símbolo de divisão. Então, eu tenho a elevado a 9 dividido por a elevado a 3. Então, perceba que as bases são iguais, então eu vou repetir a base e vou diminuir o expoente. Então, 9 menos 3, não é isso? 9 menos 3. Então, repete a base novamente. 9 menos 3, 6. Poderia fazer direto? Poderia. Já tenha a resposta completa. Agora, vamos fazer uma divisão envolvendo os monômios, certo? Então, nós vamos seguir a mesma regra, ok? Então, aqui eu tenho 12y elevado a 5 dividido por 4y elevado a 3. O que é que acontece? Aqui eu tenho uma divisão de monômios. Aqui é um monômio e aqui é outro monômio. Como é que eu vou fazer a divisão? Ora, número por número, letra por letra. Letra igual por letra igual, né? Então, você divide os coeficientes, que é chamado esses números aqui, e depois vai dividir as variáveis iguais. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, aqui eu vou ter 3. E agora o y elevado a 5 dividido por y elevado a 3. Então, y são iguais, vai repetir. E eu vou diminuir 5 menos 3, que vai dar 2. Acabou a divisão. Porque isso é a mesma coisa de você estar dividindo também desse jeito, né? Na vertical. Dividido por 4y elevado a 3. Observe. Então, você está dividindo 12 por 4, que dá 3.
y elevado a 5 dividido por y elevado a 3. Então, repete o y e diminui 5 menos 3, 2. Ok? E aí termina aqui a questão. Vamos agora dividir esses dois polinômios aqui, esses dois monômios, desculpa. Então, aqui eu vou fazer aqui a divisão, não é isso? Do 20. 20a elevado a 4b elevado a 2, dividido por menos 5ab. Então, eu vou dividir aqui, fazer aqui tem sinais, então eu vou fazer o jogo de sinais, mais por menos dá menos. 20 dividido por 5 dá 4. Agora eu tenho a elevado a 4 dividido por a, porque eu vou dividir as variáveis iguais pelas variáveis iguais. A elevado a 4 dividido por a. Como esse a não tem expoente, o expoente é 1. A mesma acontece com o b. Você não precisa colocar, mas precisa saber que aqui tem um expoente 1. Então, já na divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Então, eu vou repetir o a e vou diminuir. 4 menos 1, 3. A mesma coisa eu vou fazer com b. b com b. b elevado a 2 dividido por b elevado a 1. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar b elevado a 1 ou só b. Ok? É a mesma coisa de você dividir também na vertical. Certo? É menos 5 a b. Que quando você faz essa divisão na vertical, você está dividindo o 20 por 5. 5. O a elevado a 4 por a que eu separei, para você entender. E o b ao quadrado dividido por b. Então, você está fazendo a divisão dos valores semelhantes. Semelhantes aqui, no caso, números com números, que é o coeficiente, e a parte literal com a parte literal, sendo que as partes iguais você divide. Se não for igual, você vai repetir. 20 dividido por 5 dá 4, só que ele está positivo com negativo dá negativo. A elevado a 4 dividido por a, 4 menos 1 daqui, 3. Então, fica a elevado a 3. Lembrando que a gente diminui aqui os expoentes, e o expoente aqui é 1. E aqui, b ao quadrado dividido por b, b, porque tem um 2, vou tirar um b daqui e vai ficar b. Ok? Dividindo aqui, menos 2a elevado a 4xy, dividido por menos 0,5 ao quadrado x. O que que acontece? Eu vou fazer aqui a divisão dos coeficientes e da parte literal. Afinal de contas, a gente, para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si, ok? Então, o que é o coeficiente? São esses valores aqui, ó. E as partes literais são representadas pelas variáveis, pelas letras. Então, aqui é a mesma coisa, você está dividindo menos 2 elevado a 4xy dividido por menos 0,5 ao quadrado x. Você pode fazer direto, mas vou dividir aqui só para vocês verificarem. É o menos 2 dividido pelo 0,5 vezes, porque aqui quando não tem sinal é vezes. Aqui tudinho é vezes. A elevado a 4 dividido por a elevado a 2. Não é isso? O x dividido por x. E o y. O y não divide por nada. Então, aqui é como se você vai fazer a divisão dos coeficientes das variáveis iguais pelas variáveis iguais. Aqui não é igual, você não tem como fazer uma divisão, mas precisa colocar. Então, aqui eu faço o primeiro jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Então, aqui vai ser positivo. Pode colocar o sinal ou não. Ok? Então, vai ser positivo. 2 dividido por meio. Ah, professora, aqui ficou complicado. Eu tenho 2 e um número decimal. Ora, se você observar, meio mais meio dá 1, que aqui é 0,5. 0,5 mais 0,5 dá 1. Então, 1 tem 2 de meio. Então, 2 vai ter 4 de meio. Então, aqui vão ter 4. Não é isso? Eu vou ter 4 de meio. Professora, mas se eu quisesse fazer essa divisão, teria como fazer? Teria. Você teria que dividir assim. 2 dividido por 0,5.
O que é que acontece na divisão de frações? O que é que acontece na divisão de frações? Ou de números decimais? Eu tenho que igualar as casas decimais. Aqui, depois da vírgula, eu tenho uma casa decimal. Mas aqui eu não tenho nenhum, porque a vírgula é como se fosse aqui. Né? 2 inteiros é 2,0. Então, se aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu preciso ter uma. A mesma coisa, se aqui tivesse, aqui não tivesse. Então, eu preciso igualar as casas decimais. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, aqui eu corto. A vírgula aqui ficou 20. E aqui ficou 5, 0,5. Então, esse 0 antes, sem a vírgula, não vai ter valor. Então, aqui eu tenho 20 dividido por 5. E 20 dividido por 5 dá 4. E 4 vezes 5 dá 20. E 20 menos 20 dá 0. Então, aqui eu tenho o mesmo 4 que eu fiz, ok? Agora, vamos fazer aqui a divisão. A elevado a 4 dividido por A elevado a 2. Então, aqui eu repito A e diminuo os expoentes. 4 menos 2, 1. 2. Pronto. E agora eu vou dividir x. X dividido por x dá 1, porque eles são iguais. Iguaizinhos, não tem nada a mais. Então, x dividido por x vai dar 1. Então, o resultado daqui é 1. E se você pegar esse 1 e multiplicar por 4, vai dar 1, certo? Muitas vezes a gente faz assim, ó. A gente sabe que quando corta, está fazendo uma divisão do numerador dividido pelo denominador. Sempre assim. O de cima dividido pelo de baixo. Aí x dividido por x dá 1. E 1 vezes 4 é 4. Se não tivesse nada aqui, eu teria que repetir 1. E o y não tenho como dividir, então eu vou repetir aqui. Então, aqui também eu posso fazer direto. Aí, menos por menos dá mais. 2 dividido por meio dá 4. A elevado a 4 dividido por A elevado a 2, A elevado a 2. X dividido por x dá 1. E 1 vezes 4 é 4. E y não tenho, repito. Ok? Lembramos que para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes, que são os números, entre si porque é um pelo outro, e as partes literais entre si, ou seja, a parte literal é representada pelas variáveis. E aí a gente coloca a variável igual com variável igual. Você pode fazer daqui, você pode fazer direto para cá, não precisa fazer isso. Mas enquanto você está aprendendo, você pode fazer isso daqui até para você entender como é esse processo. E depois você pode fazer direto. Pode fazer aqui na horizontal, daqui já direto. Ou você pode colocar na vertical e fazer a divisão logo. Então, vamos fazer aqui a divisão. 15x elevado a 3y elevado ao quadrado, dividido por 5, x elevado a 5, y elevado a 5. Então, vamos lá, vamos fazer a divisão. Então, para dividir, a gente já viu aqui, vou puxar um pouquinho, ó. Para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si, ou seja, número com número, variável com variável, variável igual com variável igual. Então, aqui eu posso fazer até direto. Vamos lá. 15 dividido por 5 dá 3. Ok? X elevado a 3 dividido por x elevado a 5. Eita, professora, aqui está diferente. Eu tenho x elevado a 3 dividido por x elevado a 5. Ora, eu tenho o quê? Repetir a base e diminuir os expoentes. 3 menos 5 dá menos 2. Não é isso? Então, aqui vai ficar x elevado a menos 2. O outro, y ao quadrado dividido por y elevado a 5. Estamos fazendo aqui separado para você entender aqui como é. Então, eu tenho divisão de potência de bases iguais. Eu repito a base e diminuo os expoentes. 2 menos 5. Vou fazer aqui. 2 menos 5. Repete a base. Vai dar menos 3. 2 menos 5 é 3. Repete o sinal do maior valor absoluto. Então, vai ficar y elevado a menos 3. Ok? Se você fosse fazer a divisão na vertical, vamos lá. 15 dividido por 5. X elevado a 3 dividido por x elevado a 5. Y ao quadrado dividido por y elevado a 5. Então, seria a mesma coisa. 15 dividido por 5 dá 3. Aqui, se eu corto 3, aqui sobra 2, eu teria... Embaixo ficaria x elevado
a 2, porque sobrou aqui. Aqui, y ao quadrado dividido por y elevado a 5, então 2 menos 5, 3, então aqui sobraria y elevado a 3, então ele ficaria embaixo, porque aqui eu teria que cortar, como se estivesse cortando aqui, x elevado a 3, x elevado a 5 é x elevado a 3 e x elevado a 2, né, ó. Porque 3 mais 2 dá 5. Então, quando eu corto aqui, sobra o quê? O x elevado a 2. A mesma coisa aqui o y elevado a 2. Y elevado a 5 é y elevado a 2 vezes y elevado a 3. Que quando corta aqui, sobra o quê? Y elevado a 3. Como ele aqui está no denominador, e eu quero colocar aqui no numerador, aqui em cima, então, para colocar o número que está em cima, embaixo, para colocar em cima, eu inverto aqui coloco aqui o sinal oposto no expoente. Então, aqui vai ficar x elevado a menos 2 e y elevado a menos 3, que aqui ele está no denominador. Se eu quero colocar no numerador, ele vai ficar em cima.